No dia 19 de agosto, Saturno e Vênus chegam ao auge, à colheita, trazendo à tona os resultados impactando relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que esse é um dos movimentos que vão acontecer no dia 19 de agosto, a gente vai falar bastante de todos eles ao longo da semana. O primeiro já está no ar, que foi sobre a lua cheia. Então, dia 19, além de tudo, é dia de lua cheia. E a gente ainda vai trabalhar com cada um deles, né? Começando agora pelo Saturno e Vênus, o Sol e Urano na quinta-feira, no sábado Júpiter e Vênus para a gente se preparar, e no próximo sábado a gente vai falar sobre o aspecto mais raro desse dia, que vai ser Saturno e Júpiter em quadratura, desenvolvendo aquilo que foi iniciado quando fizeram conjunção em 2020. Para a gente trabalhar esse dia, que ao meu ver vai ser um dos mais tensos no sentido astrológico aí, vai ser o dia 19. Então não perca, né, nenhum dos movimentos, porque claro que a gente vai falar de forma separada, mas tem que juntar tudo, tem que costurar tudo ali para a gente entender como vai ser, o que vai ser desenvolvido a partir do dia 19. E agora, chegando ao auge, a colheita, né, a oposição entre os dois, é como se eles estivessem trazendo o resultado à tona. Tudo que foi desenvolvido nos temas de Vênus, conforme a influência de Saturno, agora tende a dar frutos. Não só isso, né? O momento do auge é o momento que os planetas estão encarando, né? Um olhando para o outro, porque a Vênus percorreu todo um caminho, né? Fez quadratura, fez outros aspectos que eu não citei aqui no canal, de trígono, de sexto, para chegar nesse ponto onde ela está a 180 graus, né, do Saturno. Então dá essa sensação de que está olhando um para o outro, dá essa sensação de auge, de resultado, e que precisa lidar com aquilo que foi desenvolvido até aqui. Só que o ciclo ainda não terminou, e o resultado é também no sentido daquilo que ainda pode ser trabalhado de acordo com aquilo que vier à tona. Vale lembrar também que Vênus e Saturno são como irmãos pela mitologia grega, porque a Vênus nasce da castração de Urano feita por Saturno. Então, dos testículos que caíram no mar, da espuma que isso provocou, surgiu a Vênus. Então, a Vênus, na verdade, é irmã de Saturno. Quando esses dois se encontram em aspectos, tende a trazer uma rigidez maior, uma limitação maior para as relações. E a gente precisa ter atenção, né, manter os radares ligados e compensar de alguma forma. Lembrando que no momento do auge a Vênus está no signo de Virgem, um movimento que também já foi coberto aqui no canal. Vou deixar aqui também a chamada da quadratura, que é para quem não assistiu saber como que desenvolveu as energias até aqui e o que agora vem ao auge, né? Vem à tona, o que fica às claras ali. Um outro efeito desse aspecto é da gente muitas vezes ter que lidar com uma maior rigidez, uma maior limitação, rigores, né, que o Saturno traz para os temas da Vênus, ao mesmo tempo que cria ali uma espécie de gangorra, de oscilação. Ora essa Vênus está ali mais tranquila e ora ela é exigida pelo Saturno. E exigência parece ser a palavra mais certa por conta do signo que ela está passando, que é um signo que a astrologia considera em queda. Então a energia da Vênus precisa ser muito compensada aí nesse período. Quem tem Saturno e Vênus em oposição no mapa astral tem que ter uma atenção especial a como lida com os relacionamentos. Porque é uma pessoa que tende a lidar com a relação de uma maneira mais madura a princípio. Mas essa maturidade muitas vezes representa, né, ou é demonstrada como uma frieza, uma distância, né? A pessoa dificilmente se abre ali para as relações. O campo do amor, do afeto, tende a ser muito desafiado nesse sentido. Às vezes essa pessoa consegue oscilar para o lado mais livre. Então ela não fica tão restrita pela energia de Saturno, né? Que traz esse apego da limitação, do rigor, do controle, que é uma energia ali que está querendo cercar as coisas, que quer excelência, que quer controlar, que quer maior estrutura. Então é preciso trabalhar em si
para lidar com essa rigidez. Às vezes, no relacionamento vai precisar se desafiar a sair da zona de conforto, né? Ou melhor, da zona de controle, para conseguir se relacionar de uma forma mais leve, aberta. Porque o peso que o Saturno vai trazer para as relações pode ser uma pessoa que inclusive só se relaciona bem com gente mais velha, por conta da maturidade. O Saturno representa o velho, né? Ou mesmo nas relações tem um quê menos caloroso ali, que às vezes não se entrega e não desenvolve na medida do possível. Então a oposição é um jogo que precisa ser trabalhado. E se você se identificou com algo ou tem dúvida se tem Vênus e Saturno no seu mapa natal e se tem algum aspecto, na descrição você encontra o link para me chamar no Zap, marcar sua consulta e descobrir seu mapa natal, né? Seu mapa astral a partir do olhar da astrologia. Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo, né? A gente está vivendo o auge, a colheita agora no dia 19 de agosto. O ciclo vai começar a se fechar a partir do dia 28 de outubro e só termina de fato a partir da nova conjunção no dia 18 de janeiro de 2025. Então a gente pega esse movimento, né, agora do auge, olha aquilo que trouxe à tona, trabalha a partir daí para garantir que desenvolva mais a nossa maturidade, né? Nosso senso de responsabilidade nas relações até 18 de janeiro de 2025. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Saturno e Vênus formam um aspecto de oposição, marcando o auge, a colheita, né? O momento dos resultados do ciclo atual entre os dois planetas, acontecendo no dia 19 de agosto, às 5h29 do horário de Brasília, mapa mais uma vez traçado aqui para contagem. A Vênus a 17 graus de Virgem, formando uma oposição exata com o Saturno a 17 graus de Peixes, né? Então ali a gente tem o auge, a colheita, o momento em que tudo aquilo que foi de rigidez, de limite, de rigor, de responsabilidade, né, de estrutura, da gente se estruturar melhor nos temas da relação, das parcerias, dos acordos, finanças, né, amores, né, e muito mais que a Vênus representa, começa a dar frutos agora. E eu sempre falo que a colheita também é um momento que a gente pode visualizar se o resultado foi de acordo com aquilo que foi semeado ou se ainda precisa de um pouco mais de esforço, um pouco mais de tempo e dedicação para a gente colher esses frutos aí. Vale lembrar também que o Saturno, independente do aspecto que faça, aqui é um aspecto de tensão, né? Então a Vênus costuma oscilar de um lado para o outro, ora ela vai estar mais rígida, lembrando que ela está na queda ali, passando pelo signo de Virgem também. Então é um momento em que as relações tendem a ser muito afetadas, né, por esse tema aí do Saturno. Não somente isso, porque a gente sabe também que nesse dia a Vênus inicia a quadratura, né, de desenvolvimento com Júpiter, aspecto que também está marcado aqui. A gente sabe que no dia 19 tem uma série de eventos que a gente precisa ter uma atenção maior, né, são muitas tensões, vocês vão vendo ao longo aí da semana que eu vou falar mais a respeito, mas nos temas da relação é preciso trazer algum elemento que a gente ainda precisa ver se está nessa mandala para a gente suavizar, porque senão vai ser rígido demais, vai ser um período em que as relações tendem a racional, né, a ficar muito rígidas, a ter às vezes ficar muito severo, né? Quando o relacionamento precisava de fluxo, às vezes de dinamismo, às vezes de fluidez, de circular, né? Ser mais subjetivo, o que alimenta mais as relações. Agora, com esse Saturno, a coisa fica, né, mais enrijecida. Por quê? Porque ele aponta o dedo e observa o que foi que a gente aprendeu nesse período. Desde a conjunção até agora, o que a gente aprendeu? Né? O que a gente vai trazer de resultado? O que a gente desenvolveu? Nós amadurecemos nas nossas relações? Ou a gente ainda precisa passar por desafios, né, pelo julgamento, palavra que sempre que eu coloco aí no título todo mundo adora,
dessa rigidez, dessa maturidade, dessa responsabilidade. Porque é muito fácil também a gente chegar num relacionamento e só cobrar, só exigir, só querer que o outro faça, né? E não entrega a nossa parte. A relação precisa ser benéfica, mutuamente benéfica. O Saturno é um planeta da justiça, né? Da ordem, da disciplina, do rigor, mas ele é muito justo. Então é uma consciência que inspira a gente a ser justo também nas nossas trocas, nas nossas interações, com quem a gente está dividindo a jornada. E vale lembrar que todo tipo de contato humano é uma relação. Porque senão todo mundo fica aí só pensando no relacionamento amoroso. É bom que pense, porque é um dos que mais é afetado pela energia de Saturno. Porque ao mesmo tempo que ele traz uma força para estruturar, também ele vai trazer uma força para enrijecer, para deixar aquilo ali, né, pragmático demais, vamos dizer assim. Então faz o básico, faz o que é necessário, assume a responsabilidade, o que é muito positivo, mas também não traz aquele tempero a mais ali que pode fazer a diferença e de que é muito necessário por conta da passagem da Vênus em Virgem. Então a gente sabe que nesse dia a Vênus está aqui, ó, formando uma quadratura T com a oposição de Saturno, Saturno quadrado Júpiter, que é também, já adiantando, né, o aspecto que eu falei que ia acontecer depois de 2020. O ciclo entre Saturno e Júpiter iniciou em dezembro de 2020. Esse vai ser o último vídeo que a gente vai falar a respeito, né, a respeito do dia 19, mas a raridade desse aspecto é ainda maior do que os outros. Então, aqui o Saturno faz quadratura com Júpiter já, vai ficar exato, né, em termos de minuto, e o Júpiter quadra Vênus. E a gente vê aqui também que o Marte ainda está quadrando Vênus e também recebendo a quadratura de Saturno. Então, é esse ponto aqui da mandala é onde a gente precisa mais prestar atenção, porque aqui estão as tensões todas do que a gente está trabalhando, e isso impactando diretamente as relações, as atitudes, né? O Marte que ainda está com bastante impulsividade ali, que vem do Júpiter, mesmo segurado por esse Saturno, precisa ter um trato diferente, né? Nesse dia, até por isso eu estou colocando separadamente cada um dos movimentos, para que a gente entenda, para que a gente se prepare com antecedência, para quando chegar o dia 19, não ser aquela coisa assim, né, fora do contexto. E aí é importante também que a gente trabalhe nesse sentido. Os relacionamentos, né, os temas que a Vênus representa, vão ser muito impactados. Mesmo que a gente pense assim, mas Cláudio, tem uma quadratura aí de Júpiter e Vênus, e você sempre fala que isso é positivo mesmo em aspecto de desafio. E de fato é. Só que para isso é preciso compensar também que a gente tem aqui o Marte e também o Saturno no jogo, né? Formando essa tensão. Não dá para a gente escapar, o resultado vai vir à tona, a gente vai precisar lidar com ele, principalmente tomando atitude, acreditando que a gente consegue, né? Mesmo que seja expansão ali da dificuldade, a gente consegue virar o jogo, tornar isso positivo, né? Transformar isso em algo positivo. Mas para isso a gente precisa ter estrutura, disciplina, maturidade, responsabilidade. Errou, assume a sua parte, né? Se todo mundo fizer isso numa relação, a gente vai ver que a relação tende a evoluir. Por quê? Fica um cabo de guerra, que é o que está mostrando aqui, né? Ora puxa para Vênus, ora puxa para o Saturno. Saturno, claro, né, tende a ser tem vamos falar assim, um peso maior por ser um planeta social, mais lento e tudo mais, guardião dos limiares. Só que fica nessa oposição, como se fosse um cabo de guerra tentando vencer a discussão, tentando vencer o argumento, em vez das duas pessoas ou mais que estiverem envolvidas na relação baixar a guarda, né? A postura humilde que eu tanto falo do Saturno, de aprendizado e aprender a desenvolver, a trabalhar, a vivenciar, a experimentar um ao outro de forma diferente, de uma forma menos autoritária, de uma forma menos impositora, porque as relações a gente sempre brinca, né? Ou é um que manda, ou é outro que obedece, enfim. Não deveria ser assim.
esses modelos de relação que, embora, né, o Saturno traga aqui as regras sociais para tentar impor para Vênus, esses modelos muitas vezes não dão conta de responder a todos os desafios que uma relação é submetida. Então, às vezes, é importante lembrar que é preciso ir além, tirar um pouco dessas caixas, desses limites, mesmo com o Saturno, que traz uma limitação ilusória a princípio para poder desenvolver o relacionamento aí. O ascendente cai a 12 graus de Leão, então pode trazer o brilho, a personalidade, né, a criatividade, o romance, a festividade, o otimismo, incorporar isso nas relações para que lide com essa energia rígida. Porque eu já falei várias vezes que quando Saturno toca Vênus, não importa o aspecto, há um esfriamento daquilo que a Vênus muitas vezes representa. Então é preciso, às vezes, ali criar uma condição mais festiva, mais animada, mais empolgante, até mesmo, às vezes, trazendo um pouco desse elemento da paixão por si e pela vida, e, claro, que pelo outro, né? Para lidar com essa rigidez que vai passar nesse período. O meio do céu a 23 graus de Touro, mostrando que a bússola também, né, dessa mandala indica que a gente precisa trabalhar de forma objetiva, prática, resiliente, persistente, com o pé no chão. Nem precisava, né? Saturno já está aqui para não deixar a gente deslumbrar, mas com o pé no chão, olhando a própria realidade e considerando também como que a gente pode afetar essa parte da segurança material das relações. Então aquele chão ali do relacionamento que muitas vezes é o chão que todo mundo quer pisar e que traz bastante segurança para que essa relação floresça. Então isso tudo que eu vejo nessa primeira mandala a respeito do dia 19, na verdade é a segunda, né? Porque eu já falei sobre a lua cheia, né? Que também vai acontecer nesse dia. Então é importante trabalhar com todos esses movimentos para a gente se preparar melhor para um dia que é um dos mais tensos que eu vi pela astrologia no ano de 2024. E a mandala mostrou, né, a mandala ali do dia 19 de agosto, cheia de aspectos, né, como eu tô falando aqui muito. O que a gente precisa considerar nos temas da Vênus não é somente a energia de Saturno, mas também de Júpiter e Marte. Então, entender que a gente pode sentir uma certa impulsividade para agir, isso pode trazer resultados não tão desejados, né? Porque às vezes a gente vai agir por um otimismo, como eu falei lá na mandala, e acabar atrapalhando o campo aí da Vênus. É importante a gente ter uma espécie de autocontrole, né? De manter os pés bem presos ao chão. Vamos sonhar, vamos acreditar, vamos ser otimista conforme propõe o Júpiter, mas não vamos perder o contato com aquilo que está acontecendo de fato para evitar desilusões, evitar dissabores. E nem também partir para um mundo onde a gente acha que tudo vai dar certo, onde a gente acha que vai conquistar qualquer coisa fazendo de qualquer maneira, porque o Marte vai impulsionar, Marte conjunto Júpiter, vai impulsionar a atitude, a ação, a realização. E é nesse sentido que a gente precisa se atentar e trabalhar positivamente o Saturno. Agora, se ficar restringido demais, limitado demais, também não vai aproveitar o potencial de Júpiter. Então, é preciso trabalhar na medida ali para a gente ter um desenvolvimento legal e aproveitar melhor as oportunidades. E a questão é, o que nós aprendemos até aqui? Qual foi o amadurecimento, né, no que se refere aos relacionamentos? A gente está se responsabilizando ou continua jogando a culpa para o outro, né? Ao mesmo tempo também a gente está muito frio, muito pragmático na relação, tratando ali como algo que é mais como se fosse assim algo do elemento terra, quando as relações têm mais ressonância com a troca, com a interconexão e até mesmo com a subjetividade, né, que nos fala mais a lua do emocional do que essa questão de exigência, de disciplina, de ordem que o Saturno pode trazer. E também do perfeccionismo, vale a pena lembrar, né, da Vênus em Virgem. Então, como que a gente pode compensar trazendo maior sensibilidade, né, tendo um pouco mais de empatia,
evitando até mesmo as críticas nesse dia, pelo menos, ou estruturar melhor, né? Colocar a crítica de uma maneira mais tranquila, mais suave, trazendo aquele melzinho ali para suavizar as mensagens e favorecer esses campos. Do outro lado, quando a gente analisa o financeiro, né, a gente vai ter que lidar muito com essa carência, com essas exigências, lembrando que a gente está num ano de Saturno e que muitas vezes as medidas são mais austeras. Né? O financeiro, o recurso ali não vem na medida que a gente espera, mesmo que tenha quadratura com Júpiter, porque a quadratura com Júpiter também está influenciada pela quadratura de Saturno-Júpiter. Então me parece que é um momento onde a gente acreditar que vai dar tudo certo é positivo, mas a gente tem que maneirar a expectativa, porque essa energia do Saturno ela está atuando muito forte, tanto para o Júpiter quanto para Vênus. Então a gente ter uma expectativa mais pé no chão, se é que isso é possível, né? Vai favorecer mais a gente alcançar resultados. Assim como também a gente tem que pensar naquilo que está nos limitando, naquilo que está restringindo as relações, evitando que a gente viva de forma abundante, próspera, esse campo, né, tão importante para todo mundo. A questão do relacionamento é aquilo que interconecta todos nós. Não é só relacionamento afetivo, mas toda a troca que a gente faz é um tipo de relacionamento e ela precisa ser pensada, né? Principalmente agora que a gente está enxergando, ou pelo menos deveria enxergar, como que a gente lida com essa área da vida, com essa importante área da vida. Às vezes a gente não desenvolve uma maturidade, uma responsabilidade afetiva, e isso muitas vezes joga, né, pro colo do outro ali, é culpa dele, eu fiz tudo certo na relação, não deu certo por causa da pessoa lá que estava comigo. Isso é uma visão que não traz uma responsabilidade afetiva, porque a gente sabe que em uma relação é uma troca, é 50%. Se não existe nada pesado, negativo, né? Uma agressão, um relacionamento tóxico, ali tem que se estabelecer uma troca mútua para que a relação funcione. E aí, como eu falei, o Saturno é dado à justiça. Né? Ele é muito justo, ele inspira, melhor dizendo, a justiça, porque o planeta em si não faz nada, vale aqui lembrar. Mas ele inspira isso no sentido da gente se comportar de uma maneira mais justa, beneficiando o campo das relações. Então aquilo que a princípio parecia um castigo, um julgamento, uma punição, se torna um grande aprendizado para que a gente desenvolva favoravelmente o tema da relação, para que a gente atente-se para isso e trabalhando a partir daquilo que deu resultado. Ou seja, desde o início, desde a conjunção, lá no dia 21 de março, o que a gente veio trabalhando em nós até aqui, né? Ou dentro da relação. Então, uma relação que estava precisando de uma melhoria, de acertar os ponteiros ali, é favorável para isso, porque colocar ordem é nesse sentido também. Só que agora o resultado, a gente precisa encarar isso para saber como seguir a partir de agora, mesmo nesse dia cheio de tensões, para que aí a gente possa colher os frutos de verdade. Porque apesar de chamar de momento de colheita de resultado, é também no sentido daquilo que ainda precisa continuar trabalhando para de fato ter uma colheita quando chegar o novo ciclo. Então a gente tem ainda bastante tempo, bastante energia favorável, inclusive com a quadratura de Júpiter, que a gente vai falar num vídeo específico, mas para que a gente possa desenvolver positivamente e não só simplesmente sentir que está tudo minguando, está tudo sendo limitado, restringido numa espécie de castigo ali do Saturno. Na verdade, a gente se colocar como aprendiz da vida, entender quais são as mensagens, chamar para si a responsabilidade até onde lhe cabe, num relacionamento tóxico, onde a pessoa está sendo vítima de agressão, ela não tem, né, a princípio ali ela é vítima, ela não pode ser responsabilizada. Vamos deixar isso bem claro. Mas num relacionamento onde não existe essas agressões, ou, né, seja verbal ou física, a gente pode aproveitar e aprender, desenvolver e entender como nós nos relacionamos com os outros, aprimorando e melhorando esse campo aí,
que é tão importante para nós. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, né? Apoiando os trabalhos do Astro Libertação, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, compartilhando, comentando, deixando aquele like, que é muito importante para fortalecer o trabalho aqui. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.